A minha saudação à igreja, na paz do Senhor. A paz, pastor. Glória a Deus. Enquanto estamos em pé, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Minha saudação a todos os irmãos que estão no seu lar, nos assistindo, cultuando ao Senhor nessa noite conosco. Também os irmãos que estão nos ouvindo pela nossa web rádio, a Devacaria no ar. Queremos louvar a Deus pela vossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que se não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com todos os seus irmãos. Amém, irmãos? Podeis assentar. Queremos louvar a Deus por mais um culto missionário, mais uma noite em que nós estamos celebrando ao Senhor. Louvar ao Senhor pelo dia da Bíblia. Que joia preciosa que nós temos na nossa mão. E eu, seguido, estou orando, agradecendo a Deus pela palavra, que nós temos ela disponível em vários formatos, em várias versões. Temos a Bíblia no celular, temos a Bíblia impressa em diversos tamanhos, Bíblia para criança, para adolescente, para jovem, sobra opções de Bíblia. Então nós somos gratos a Deus por isso. Tem lugares em que o povo está orando e chorando por uma Bíblia. Que nós possamos ser gratos ao Senhor e sermos honestos, e termos tanta opção de Bíblia e sermos leitores da Bíblia. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, esta noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte título, a palavra: a missão da igreja e o discipulado. Vamos trabalhar esse tema nesta noite, para nós entendermos um pouquinho mais acerca da nossa responsabilidade com o reino de Deus, a nossa responsabilidade com a proposta que Jesus deixou para nós, não como uma sugestão, não como uma opção se nós, como igreja, quiséssemos fazer, mas como uma ordem. E para nós entendermos
eu dividi ela em 3 partes. Que nós precisamos compreender a igreja de Jesus, em primeiro lugar. Depois nós precisamos compreender a missão. E precisamos compreender o discipulado. Porque se nós não entendermos a igreja de Jesus, nós não entenderemos a missão e muito menos entenderemos a necessidade do discipulado. Então, eu creio que muitas coisas que eu vou falar aqui, nós vamos ser lembrados daquilo que nós já ouvimos acerca da igreja, daquilo que nós já ouvimos acerca da missão, aquilo que já ouvimos acerca do discipulado. Mas a minha oração é que eu e você, ao ser lembrado dessas verdades, nós venhamos a ser constrangidos pelo Espírito Santo de Deus, a nós podermos ser obedientes ao Senhor, amém? Obediente à ordem, ao mandado do Senhor. Então esse é o meu desejo, a minha oração, que nesta noite essa palavra possa ser clara ao seu coração. Primeiro nós precisamos compreender a igreja de Jesus. E para compreender a igreja de Jesus, irmãos, nós precisamos entender o que não é igreja. Inicialmente falando que não é igreja, e o que eu vou falar aqui está no nosso material do discipulado. Então, novos convertidos que estão sendo discipulados, eles já estão aprendendo isso, nos primeiros passos de fé, eles já estão dando os primeiros passos de fé, entendendo o que é a igreja, ou pelo menos tendo os primeiros contatos com isso. Então nós precisamos saber que igreja não é lugar, igreja não é um prédio. Imagine que Jesus, o plano de Deus, o plano da salvação, que incluiu a vinda de Jesus, se tornar aqui um homem, morrer na cruz do Calvário, ele não morreu por tijolo, por cimento, por um prédio. Jesus morreu por pessoas. E eu repito que o nosso pastor fala, às vezes, nunca diga que você não é nada, porque Jesus não iria morrer por nada. Então nós precisamos entender isso, que igreja não é essa estrutura. Por mais que nós temos um hábito que eu já vi o pastor lutar há anos aí, e acredito que isso é difícil de nós mudar. Às vezes me perguntam, onde é que você está? Eu estou na igreja. Eu estou ali trabalhando. Você vai aonde? Vou na igreja. Então nós precisamos entender o que não é igreja, irmão, que isso vai facilitar para nós entender o que realmente é a igreja de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a igreja, eu vi um pastor falar esses dias, eu vou compartilhar com você, que a igreja não é um navio de cruzeiro. E eu achei interessante isso, irmãos. Porque o que tem no navio de cruzeiro? Entretenimento, shows. As pessoas estão ali para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Estão ali para, quem sabe, atender algumas das suas necessidades. Isso não é igreja. E aí eu pergunto para você, será que existem pessoas que imaginam que a igreja é como um navio de cruzeiro? Que estão como um turista na igreja? Que eles estão na igreja e se a igreja não lhe agradar, eles saem fora? Tem. Eu não vou abrir aqui, porque os irmãos sabem que a igreja tem um aspecto divino, aspecto humano. Na igreja visível, nós vamos ter pessoas que são igreja e que não são igreja, porque eu quero que você entenda que a igreja verdadeira de Jesus, ela tem um compromisso com Ele. Amém? Aleluia. Então, entendendo que não é igreja, vai facilitar para nós. Então, nós não estamos aqui, irmão, num passeio turístico. Nós não estamos aqui para assistir a shows, para atender as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos desejos. Não. Talvez seria melhor comparado como um navio de guerra. Outra comparação também que eu ouvi, que seria melhor comparado com um porta-aviões, que prepara, equipa aviões e soldados e envia para a batalha. Talvez fosse melhor comparado à igreja, se nós fosse pensar dessa forma. Mas a igreja é gente, aleluia. O plano de Deus para a salvação é para salvar pessoas. Glória a Deus, você foi alcançado por esse plano, eu fui alcançado por esse plano. Amém? Aleluia, o plano da salvação nos alcançou.
Glória a Deus. E aí nós nos tornamos igreja de Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus, iniciando o seu ministério, ele chama os seus discípulos e ele faz uma proposta dizendo: olha, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Porque Jesus já estava ali pensando na igreja. Jesus já estava pensando nesse grande projeto que ele iria revelar ao mundo agora, a sua igreja, e a igreja é composta de pessoas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Quem são as pessoas que fazem parte da igreja? Vamos lá em João 3:3. João 3:3, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 3. Nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a igreja de Jesus é composta por pessoas que nasceram de novo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por pessoas que experimentaram a ação sobrenatural de Deus na sua vida e renasceram espiritualmente. Glória a Deus, porque quem não nasceu de novo não consegue ver o reino de Deus. Por isso que nós vimos muitas pessoas que não conseguem acompanhar o que Deus está fazendo na igreja, porque elas ainda não experimentaram o novo nascimento. Elas não conseguem ver o reino de Deus está ali, está acontecendo, e elas não conseguem ter essa visão. Então nós não estamos, irmãos, na igreja, porque nós só queremos ir para o céu. O reino de Deus está aí. Aleluia. Jesus veio fazer o quê? Implantar o reino de Deus no coração das pessoas. Jesus não veio trazer uma nova religião, ele veio implantar o reino. E aí o evangelho do reino ser pregado. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então são pessoas nascidas de novo que compõem essa igreja gloriosa de Jesus. Amém? Tem algo muito interessante que eu gosto muito, irmãos. Isso também está no nosso material de discipulado. Por que eu estou repetindo isso? Porque se você ainda não é um discipulador, você tem a oportunidade, dia 12 de janeiro, não é, pastor? O senhor inicia a turma? Inicia uma turma nova, de preparo de discipuladores. Temos um material muito bem preparado, tem uma metodologia, tem lições. E no final eu vou falar sobre discipulado e você vai entender que Deus nos deu tudo o que precisamos para obedecermos a sua ordem. Glória a Deus, aleluia. E olha que interessante, irmãos, que não tem como separar Jesus da sua igreja. Não tem como separar Jesus da igreja, ele veio para a igreja, aleluia, ele veio fundar a igreja, revelar a igreja, mostrar a igreja para o mundo. Glória a Deus. E agora nós como igreja, nós não temos uma ação individual. Não, porque na igreja nós somos um corpo. Glória a Deus. Na igreja também nós somos comparados a um edifício. Na igreja somos comparados a um rebanho. A igreja tem essa simbologia. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. Só a primeira parte, ele é a cabeça do corpo da igreja. Amém? Glória a Deus. Dá para separar a cabeça do corpo? Dá para separar? Agora, morre. Corpo sem cabeça, morre. Então, não tem como ser um corpo vivo sem cabeça. Agora, olha que interessante, irmão. Por isso que nós temos que entender a igreja de Jesus, para nós entender a missão. Porque não pode um membro do corpo, uma mão, decidir que não vai obedecer a cabeça. Não pode um membro do corpo decidir que não vai obedecer
a ordem da cabeça. Glória a Deus, por isso que o crente nascido de novo, que é a igreja de Jesus, tem facilidade de obedecer. Aleluia, glória a Deus, ele tem disponibilidade, ele tem alegria em obedecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, porque não tem como separar Cristo da igreja. Vamos a 1 Coríntios 3, 9 a 11. A igreja também tem essa simbologia de ser comparada a um edifício. Então no corpo Cristo é o cabeça. Ele comanda. Amém? Aleluia, ele comanda, ele governa. Aleluia, ele decide. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 a 11. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Não tem como separar um edifício da fundação. Não tem como separar um prédio do seu alicerce. Imagine que um prédio está construído aqui, agora nós vamos decidir que vamos tirar o alicerce. Ele vai desmoronar. Então não se separa Cristo da igreja. Amém? Aleluia. E nós somos, irmãos, igreja de Cristo ligados, cada um é um tijolinho na construção desse edifício, bem alicerçado, balizado, aleluia, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. A igreja também tem a simbologia de rebanho. João 10 e 14. João 10 e 14, olha só que interessante. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amém, irmãos? Essas três simbologias é para nós só reforçarmos que não se separa a igreja de Jesus. A pessoa não pode optar em dizer assim, eu tenho Jesus, mas não quero saber da igreja. Eu não posso optar por uma opção. Eu sou igreja de Jesus ligado a Ele, cabeça. Ligado a Ele, fundamento. Ligado a Ele, pastor das ovelhas. Aleluia, glória a Deus, amém. Agora esse cabeça, esse dono da igreja, o fundamento da igreja, ele determinou uma ordem para a igreja. Amém, irmãos? E eu quero que você entenda que a igreja é a agência de Deus na terra para a salvação dos homens. Agora Jesus revela a igreja, para que através da igreja os homens conheçam o plano da salvação. Não existe outro meio. Através da igreja o mundo vai conhecer a salvação. O Senhor Deus, Ele determinou que fosse assim. Então através de eu e você, o mundo vai conhecer o plano da salvação, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu digo sempre que nós temos a palavra que o mundo precisa. Amém, aleluia. Agora o Senhor fez o quê? Ele preparou a igreja, aleluia, Ele equipou a igreja. Ele está dando uma ordem para a igreja. Ele dá mensagem para a igreja, para que a igreja cumpra a missão. Amém. Eu quero seguir, irmãos. Nós precisamos agora, entendendo um pouquinho, claro que não vamos explorar mais aqui a respeito da igreja, porque nós já estamos ouvindo isso. Nas quintas-feiras o pastor está ministrando doutrina da igreja, e nós precisamos só lembrar que nós somos igreja de Jesus. E eu queria lembrar você que nós precisamos compreender a missão. Agora escute, a missão de uma organização, ela precisa responder uma pergunta básica: por que que eu existo? Então é comum a gente entrar nas empresas e ver uma plaquinha lá na parede: missão, visão e valores. E elas não estão ali para deixar bonita a sala de recepção de uma empresa. Elas foram pensadas, elas foram planejadas para estar ali. Por quê? Porque a missão é o motivo pelo qual a empresa existe. A visão é onde ela quer chegar, mas a missão
é a base, porque ela existe. Então, irmãos, nós temos uma missão, e essa missão é tão grande, que é o motivo da nossa existência. Aleluia. E eu preciso lembrar você mais uma vez, se existe o culto passado, que quando você for sair para ir para casa hoje, olha ali na lateral da nossa porta, tem a missão da AD Vacaria. E aí você, quando for sair, vá lembrando e vá lendo, para ir memorizando a nossa missão, que diz o seguinte: nós temos a seguinte missão, irmãos: existimos para cumprir a missão da evangelização. Amém? Aleluia. A missão é aquilo para que nós existimos. A missão da igreja é porque a igreja existe. Então eu vou ler toda a nossa missão aqui da nossa igreja, que é existir para cumprir a missão da evangelização, com a visão da integração e edificação do corpo de Cristo, a igreja, através do discipulado, formando verdadeiros adoradores e servos que amam a comunhão, o ensino da Bíblia, pois são a garantia da salvação eterna. Amém? Aleluia. Dá para louvar a Deus, irmãos? Aleluia. Dá para louvar a Deus, porque nós existimos para proclamar o evangelho da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Nós existimos para anunciar a mensagem da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Que missão tão nobre, que missão digna, que missão tão grande. Aleluia. Que prazer, que honra fazer parte da missão de Jesus na terra. Você se sente honrado por isso? Aleluia. Dá um sinal aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Você que se sente honrado por fazer parte da missão do Senhor na terra, a salvação da humanidade através da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Agora o que acontece, irmão, com a missão? Então a missão, ela é a base. E eu falei que as empresas têm para dizer que a empresa, ela traça um planejamento estratégico em cima da missão, em cima de por que ela existe. Ela vai ter orientação para ela seguir um planejamento de alguns anos, pensando na sua missão. Então decisões são tomadas, ações são tomadas de acordo com a missão. Glória a Deus. Então nós fizemos muito mais coisas do que evangelizar e discipular pessoas. O pastor até explicou esses dias aqui que a missão principal da igreja não é o social, a igreja faz também. Mas a missão principal da igreja é ganhar almas para Jesus, é discipular pessoas, essa é a missão principal. Então o que eu quero dizer falando que a missão vai dar o norte de todo um planejamento estratégico, isso no secular. Mas Jesus já conhecia isso muito mais tempo, porque Jesus definiu por que a igreja deveria existir, porque todas as ações da igreja precisam ser baseadas na sua missão. Glória a Deus. Aleluia. Então se nós cantamos para proclamar o evangelho. Aleluia. Se nós, irmãos, pregamos a salvação em Cristo Jesus para a proclamação do evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E se nós fizemos algum evento, nós fizemos visando almas para Cristo Jesus. Aleluia, porque a missão é que nos norteia. Está entendido a missão? Glória a Deus. Vamos seguir. Agora Jesus, ele deixou a missão para nós, irmãos. E não tem como nós não ir lá em Mateus, de novo, como sempre temos feito várias vezes, precisamos memorizar esse texto, de Mateus capítulo 28, 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, por gentileza, abra sua Bíblia. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia, é muito grande essa missão.
Então não nos falta comissionamento, não nos falta ordem, não nos falta mensagem para pregar. O Senhor já disse o que é para nós fazer. Falta só nós entendermos que nós precisamos obedecer. Aleluia, que nós precisamos nos deslocar, nós precisamos ir. Bendito seja o nome do Senhor. E aí quando o Senhor Jesus está dizendo isso, Ele invoca uma autoridade que é algo extraordinário. Então essa missão que Jesus nos deu é uma missão que nós precisamos empreender a nossa vida. Não há algo mais importante do que a missão que Jesus deu para nós. Glória a Deus, aleluia, ir e fazer discípulos de todas as nações. Ontem nós recebemos os irmãos que desceram as águas do batismo. E é tão lindo quando a gente vê as expressões dos irmãos que nós, principalmente com quem a gente discipulou, acompanhou por alguns meses, e continuamos acompanhando, vendo a alegria das pessoas, a gratidão, porque um dia nós fomos lá na casa, porque um dia nós compartilhamos a palavra de Deus, e algo aconteceu extraordinário na vida dessas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Há algo, irmãos, que não tem preço, quando nós entendemos que nós indo, as coisas vão acontecer. Aleluia. Agora vamos pensar no discipulado. Discipulado é algo extraordinário, irmãos. E agora aqui eu falo, se não tem como separar a igreja de Jesus, não tem como separar discipulado da missão da igreja. O discipulado e a missão da igreja, eles estão ligados. Glória a Deus. Porque a base da missão é ir fazer discípulos. E eu gosto da expressão fazer discípulos, já comentei com os irmãos também, porque não é algo tão simples, feito de qualquer jeito. É algo que demanda esforço, trabalho. E aí Jesus tinha essa ideia de fazer discípulos como um trabalho a ser desenvolvido com muito empenho, com muita dedicação, com muito esforço. Então o discipulado, irmãos, é a prática da missão da igreja. Aleluia. O discipulado é a prática, e agora a missão colocada em prática. Amém? Nós temos o texto aqui, nós temos a ordem, nós poderíamos ficar só falando da ordem, mas se nós não colocar isso em prática, nós seremos só ouvintes e não praticantes da palavra. E o que vai fazer a diferença, irmãos, na nossa vida é a prática da palavra de Jesus. Aleluia. O que vai fazer a diferença na nossa caminhada de fé é a prática da palavra. Agora o discipulado é a prática. Discipulado é agora quando nós estamos cumprindo com a palavra de Jesus, estamos praticando ela. Glória a Deus. Discipulado, irmãos, é relacionamento comprometido e pessoal com Cristo, em que um discípulo gera outro discípulo. A única pessoa que pode gerar um discípulo para Cristo é um outro discípulo. Você é um discípulo de Jesus? Aleluia, dá um sinal para mim aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia, você é a única pessoa que pode gerar um discípulo para Cristo. A única. Não existe como gerar um outro discípulo para Cristo a não ser um discípulo. Glória a Deus. Aleluia. Então, um certo escritor escreveu que o relacionamento de discipulado é quando o aluno, ele assimilou tão bem a mensagem do seu mestre, que ele vive aquilo, que ele consegue mostrar para a pessoa, que ele vive tão bem aquilo que ele aprendeu, que a pessoa agora, ela entende e também faz discípulo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é importante que você entenda, aleluia, que nós precisamos gerar. Nós precisamos gerar pessoas, e nós geramos conforme a nossa espécie. Por isso que eu apelo para você que você seja a igreja verdadeira de Jesus. Por isso eu apelo que você seja um nascido de novo. Por isso que eu apelo que você seja um discípulo verdadeiro de Jesus. Aleluia, porque assim você vai gerar discípulos para Cristo. Você vai gerar pessoas para Cristo. Olha que importante, discipulado
São relacionamentos pessoais e ministração da palavra de Deus. Sabe o que vai mudar a vida das pessoas, irmãos? É a ministração da palavra de Deus. Por isso que nós orientamos os discipuladores a fazer bem feito, a dedicar-se, a estudar, a buscar, a ler todos os textos bíblicos, a não fazer um discipulado de 10 minutos, 15 minutos. O discipulado é uma caminhada. Então nós determinamos que é em torno de 1 hora o discipulado, que você vai estar ali com aquela pessoa, mas numa hora você consegue ler todos os textos bíblicos. Você ora com a pessoa, isso no mundo espiritual tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Porque é a palavra que vai penetrar na vida dela, é a palavra que vai mudar a história dela. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós ficamos com medo, nós ficamos receosos de ir, mas nós precisamos nos entregar, aleluia, das mãos daquele que mandou nós ir, porque nós temos a mensagem para levar. Aleluia, nós temos a mensagem para levar. E aí você vai, aí você lê um texto bíblico com a pessoa, Deus vai penetrar no coração daquela pessoa, vai trabalhar na vida dela através da palavra. Aleluia, aleluia, você vai ver resultados acontecendo. Quantas experiências, quantas experiências. Um dia eu discipulando uma pessoa, e quando nós lemos o texto bíblico, Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aquela pessoa começou a chorar muito, eu ali na frente dela. Ela olhou para mim e disse: irmão Benhur, deve ser muito bom ter descanso na alma. Aleluia, glória a Deus. Entenda que através da tua vida, igreja de Jesus, discípulo de Jesus, através da tua vida, as pessoas vão ver salvação, vão encontrar salvação, vão ver Jesus. Aleluia. Não existe outra forma do mundo ver Jesus a não ser pela igreja, irmãos. Que responsabilidade. Que algo extraordinário. Nós estamos, o pastor está ministrando Apocalipse, mas lá no iniciozinho do Apocalipse nós vamos ver que João foi levado para a ilha de Patmos, e ele teve ali visões gloriosas, mas no início ele ouviu a voz que falava fortemente com ele, e ele se virou para ver, ele viu 7 castiçais, e no meio dos castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. E aí a Bíblia mesmo já explica ali nos versículos que os castiçais são a igreja. E João viu ele no meio da igreja. Mas ele não está só no meio da igreja, ele passeia no meio da igreja, ele caminha no meio da igreja. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da sua igreja. Glória a Deus, o mundo só vai ver Jesus através da igreja. Glória a Deus. Agora, se nós olharmos para Jesus, irmãos, Jesus poderia ter usado qualquer outro método para cumprir a sua missão terrena, que também era de formar discípulos, fazer discípulos, mas Jesus usou o discipulado. Imagine se você tivesse só 3 anos de vida, 3 anos e meio, para cumprir a sua missão na terra, o que você faria? Jesus optou em chamar aqueles homens e treinar eles, doar sua vida por aqueles homens, empenhar sua vida, para que aqueles homens impactassem o mundo da época. A partir dos 3 anos, Jesus consumou a obra que tinha para realizar de discipulado na vida daqueles homens, e eles alvoroçaram o mundo da época. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Glória a Deus. Atos 5:42, irmãos, para nós ver o exemplo do trabalho de discipulado na igreja primitiva.
Atos 5:42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Essa era a rotina da igreja, irmãos. Essa era a rotina da igreja primitiva. Todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E a igreja ia crescendo, o Senhor ia ampliando a igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu quero lembrar do texto de Atos, capítulo 1, que nós lemos. Jesus estava falando as últimas palavras para os discípulos. Eu penso que nas últimas palavras de Jesus, ele estava reforçando aquilo que tinha que ser mais importante para eles. Jesus sabia que eles iam enfrentar oposição no mundo espiritual. Jesus sabia que eles iam enfrentar batalhas espirituais para cumprir a missão. Jesus sabia disso. E aí Jesus diz, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia, aleluia. Jesus sabia que eles precisavam do poder do Espírito para fazer a obra. E Jesus está mostrando a amplitude da obra, o tamanho dessa obra, a grandeza dessa missão. Aleluia. Então, irmãos, eu louvo a Deus porque Deus deu tudo o que nós precisamos para nós cumprirmos a missão. Tudo o que precisamos. Porque o Espírito Santo veio. Aleluia. O Espírito Santo veio e encheu aqueles homens. E os irmãos conhecem aí a narrativa do que aconteceu após a descida do Espírito Santo. Aleluia, o Espírito Santo continua ativo, trabalhando no meio da igreja. Aleluia, a pessoa mais importante na terra continua usando pessoas, instrumentalizando pessoas. E nós precisamos entender que nós vamos ir no poder do Senhor. Aleluia, no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso é necessário que nós sejamos cheios do Espírito, irmãos. Há uma batalha espiritual, porque as pessoas estão, parece que despercebidas de buscar batismo com o Espírito Santo. E nós estamos orando, clamando a Deus para que haja batismo com o Espírito Santo. Eu nunca esqueço um dia que eu estava pregando numa congregação, não foi aqui, e aí falei sobre batismo com o Espírito Santo. Perguntei quantos tinham que não eram batizados com o Espírito Santo. Muitas mãos levantaram. Perguntei então, passe aqui quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Não veio nenhuma pessoa. Porque a pessoa não era batizada, mas não estava sentindo necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Agora Jesus sabia que era importante eles ser revestidos de poder. Aleluia, Jesus sabe que é importante você ser cheio do Espírito, meu irmão. Aleluia, Jesus sabe, Ele colocou à nossa disposição. Aleluia, porque é no poder do Espírito Santo de Deus que nós vamos cumprir a missão na terra. É no poder do Espírito Santo de Deus que nós vamos, aleluia, avançar como igreja, que nós vamos levar a palavra da salvação. Aleluia, glória a Deus, não há o que temer, meu irmão. Não há o que temer, minha irmã. Aleluia. Te entregue, aleluia, ao plano de Deus para a sua vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo está orientando Timóteo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Isso é discipulado, irmãos. Discipulado é eu saber que eu recebi algo precioso, mas eu não preciso ficar só para mim. Eu tenho que compartilhar com alguém, que vão ensinar alguém. Aleluia, o Senhor quer multiplicação na nossa vida. Aleluia, o Senhor quer que haja multiplicação na nossa vida. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com a igreja de Jesus essa noite. Aleluia, eu quero orar com os verdadeiros discípulos de Jesus essa noite. Aleluia, aqueles que querem experimentar um tempo de multiplicação na sua vida. Aleluia, se coloque em pé, nós vamos orar. Glória a Deus, o Senhor já te chamou, meu irmão. Aleluia, como nós cantamos no início desse culto, eu tenho um chamado. Aleluia, eu tenho um chamado.
Glória a Deus. E nós temos dentro desse chamado uma ordem para cumprir. E a ordem do Senhor constitui-se a missão principal da igreja: ir e fazer discípulos. Então não entenda que o discipulado é uma novidade, é uma coisa estranha para você. Discipulado é a ação da missão de Cristo na terra. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que o Senhor multiplicará os discipuladores em Vacaria. Eu creio que o Senhor multiplicará os ganhadores de almas nessa cidade. Aleluia. Levante a sua mão, você que quer ser um ganhador de alma, multiplicador. Nós vamos orar, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu a alegria de sermos igreja. O Senhor nos deu a alegria de pertencermos ao povo seu, especial, zeloso, de boas obras. O Senhor nos deu o privilégio de sermos detentores da mensagem da salvação. O Senhor nos deu o privilégio de sermos, Senhor, o canal da salvação do mundo. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado porque através da igreja o mundo conhecerá Cristo. Através da igreja o mundo conhecerá a salvação. Por isso, Pai, ajuda-nos a nós não nos embaraçarmos com as coisas desta vida, mas estarmos alistados para esta batalha, para esta guerra, para esta tão grande tarefa. Oh, aleluia. Eu quero te louvar, Pai, porque lá em Atos 8, os discípulos agora eles têm que sair para cumprir a missão, mas eles saem debaixo de perseguição, eles saem debaixo agora de sofrimento, mas eles não estão reclamando, eles estão orando por ousadia, eles estão orando para que o Senhor agora os instrumentalize cada vez mais os seus servos. Oh, aleluia. Por isso, Pai, eu oro que o teu poder desça sobre nós cada dia mais, e nós sejamos cheios do teu Espírito para cumprir a tua missão na terra. Nós queremos ser obedientes ao Senhor. Nós queremos, Pai, no próximo batismo ter a alegria de ter mais pessoas que discipulamos, mais pessoas que nós tivemos contato e que conheceram a Cristo através da nossa vida. Oh, aleluia. Por isso usa a nossa vida nesse tempo, Pai. Usa a nossa vida, Pai, para pregar a tua palavra. Usa a nossa vida para anunciar salvação. Usa a nossa vida para discipular pessoas. Nós queremos, Pai, produzir mais. Nós queremos produzir ao máximo da nossa capacidade. Por isso, Pai, tudo aquilo que limita a nossa produtividade, nós não queremos, Pai, que nós sejamos limitados por conta da nossa falta de dedicação à tua obra, dedicação e empenho à tua vontade, mas nós queremos cumprir com essa missão tão nobre da igreja do Senhor da terra, aleluia, que é fazer discípulos. Oh, aleluia. Só um verdadeiro discípulo faz discípulos. Por isso eu te louvo, Pai, pelos verdadeiros discípulos da Devacaria. Eu te louvo pelos verdadeiros discípulos que estão nos assistindo esta noite e estão ouvindo esta palavra. Oh, aleluia. Multiplica discípulos na vida deles, Pai. Aviva a tua obra para a glória e o louvor do teu nome. Desperta o teu povo, desperta a igreja. Oh, aleluia. Que a nossa preocupação seja em sermos, Senhor, fiéis à ordem que o Senhor nos deu e autênticos à ministração do Evangelho, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia.
cante, cante, cante. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. A nossa vida é tua, Pai. Eu não vou A nossa vida é parar, Tudo que temos é teu. gastarei Aleluia. minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Oh, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a chama do amor pelas almas queime cada dia mais no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Queremos louvar a Deus pelos irmãos e irmãs de Vacaria, de Tramandaí, Ronda Alta, Santo Antônio das Missões, Novo Barreiro, Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos, todos os irmãos que estão também conosco aqui no